Boa noite, Luiz, e a todos do canal. O meu nome é Pedro. Moro em Tremembé, interior de São Paulo. Eu vou contar um relato para você que aconteceu comigo no mês de setembro de 2023. Eu tenho um porte físico, Luiz, de 2 metros de altura, 115 quilos. Então eu não sou uma pessoa pequena, mas aquela noite eu parecia uma criança, de tanto medo que eu passei de frente com um lobisomem. Então eu vou contar para você como tudo aconteceu comigo aquela noite. Era uma sexta-feira, no mês de setembro de 2023. Eu gosto muito de pescar, sempre vai eu e meu irmão pescar. Aqui na região de Tremembé tem bastante porto de areia, então é um lugar bom para pescar, mas também é bem concorrido, porque muita gente vai pescar. Nessa sexta-feira, eu saí da minha casa por volta de 5 horas da tarde. E nesse dia, o meu irmão não pôde ir, ele não estava bem de saúde. Então eu resolvi ir sozinho, né? Pescar à noite. Coloquei as coisas na minha bicicleta, é uma bicicleta que tinha uma caixa atrás, né? Um bagageiro. E lá eu arrumava todas as coisas minhas de pesca, né? Garrafa de café, as iscas, facão, tudo que eu ia precisar durante a noite, lanterna, tudo. Então eu peguei a bicicleta minha e fui até o local que eu ia pescar, né? Cheguei lá, entrei na lagoa, saí da rua principal, peguei um caminho de mato e desci até a lagoa. Chegando lá, tinha algumas pessoas pescando, só que elas já iam embora, né? Já era por volta de mais ou menos de quase 6 horas da tarde. E como eu ia ficar pescando à noite, eu esperei as pessoas sair e arrumei o meu lugarzinho. Lá joguei o trato pro peixe, né? A serva, tudo. E comecei a pescar. Por volta de 7 horas da noite, eu tava pegando bastante peixe. Tava bom aquela noite para pescar. Foi quando chegou um rapaz. É um porte médio, magro. É um rapaz conhecido de todos ali, né? Sempre tá ali pescando à noite. Sabe, é um rapaz que gosta de arrumar bastante confusão. Então eu continuei pescando ali quieto na minha. Daí o rapaz se aproximou, perguntou como é que estava a pescaria. Ele viu que eu já tinha pegado bastante peixe, né? Eu falei pra ele, hoje tá bom pegar uns peixes sim. Então só que aquele rapaz, vendo que aquele lugar que eu estava bom pegar peixe, ele começou a falar as coisas, né? Pra eu poder sair dali, que ele sempre estava pescando ali, que aquele lugar era dele, porque se não saísse ele ia fazer barulho na água, essas coisas, né? Eu falei pra ele assim, eu cheguei primeiro, então quem chega primeiro pega o lugar. Agora não tem culpa se você chegou tarde, agora você vai pescar em outro lugar. Daí começou a falar algumas coisas que eu não gostei, daí eu me levantei, passei a mão no facão e fui pra cima dele. Como o rapaz viu meu tamanho e ficou com medo, correu, né? Correu, pegou as coisas dele e saiu caminhando, mas xingando. Ele falou assim, a gente vai se encontrar ainda. Eu falei pra ele, a hora que você quiser, agora ou a hora que você quiser a gente se encontra. Daí eu vi que o rapaz saiu da trilha de mato e entrou na rua, né? E foi embora. E aí eu continuei pescando ali tranquilamente. Por volta mais ou menos de 10 horas da noite, eu senti um arrepio, sabe? Uma coisa estranha. Daí eu me levantei, peguei o facão, né? E comecei a olhar ao redor, né? Pra ver se o rapaz tinha voltado, tudo, né? Foi até um caminho de mato que dava acesso à rua. Eu olhei, mais pra frente, uns 10 a 15 metros, é uma noite clara. Não de lua cheia, mas é uma noite clara. E a rua é aquela rua de areia. Então você consegue enxergar um pouco à frente. Vi que tinha uma pessoa lá, parada, né? Então eu deduzi que aquela pessoa podia ser aquele rapaz, né? Me observando para que ele fazer alguma coisa para mim. Mas beleza, né? Peguei e voltei, né? Pesquei mais um pouquinho e arrumei minhas coisas para ir embora. Porque, né? A gente não pode duvidar de nada nesse mundo, né? Daí eu juntei as coisas na bicicleta, eu coloquei tudo. Peguei os peixes, coloquei na caixa, né? Atrás da bicicleta. Amarrei tudo. Só que o facão meu, eu não amarrei na bicicleta. Eu segurei ele e vim empurrando a bicicleta até na rua, né, principal que dá acesso para ir embora. Quando eu entrei na rua, o Luiz, que dá acesso para ir embora, eu não subi na bicicleta, eu fui empurrando um pouco a bicicleta.
Mais ou menos 10 metros à minha frente, eu vi saindo do mato. Aparentemente, na primeira impressão, parecia ser um bezerro ou um cavalo preto saindo do mato. Quando aquela coisa saiu do mato e ficou praticamente no meio da rua, deu para perceber que não era um bezerro e nem um cavalo. Era uma criatura negra, bem negra mesmo. Os pelos dela, com aquela pouca claridade que tinha, dá para ver que brilhava. A metade do corpo para baixo parecia que não tinha pelo. A outra metade para cima parecia uma juba de leão, bastante pelo. Uma cabeça parecia caída, parecia que ia raspar no chão a cabeça. Umas orelhas bem grandes. A parte de trás bem mais alta do que a parte da frente. Parecia um cachorro de longe, só que bem maior que um cachorro, bem maior mesmo. Então eu vendo aquilo, eu já na hora deduzi que era um lobisomem. E o que eu ia fazer naquele momento, né? A única arma que eu tinha é o facão que estava na minha mão. Então aquele lobisomem, ele veio na minha direção. Quando chegou mais ou menos 5 para 6 metros, ele parou e ficou me observando de cima e embaixo. Então deu para ver melhor a feição daquele animal, né? A sua cara parecia de um cachorro misturado com um ser humano, sabe? Os dentes grandes saindo da boca, aqueles olhos vermelhos. Olhava na boca dele sempre, parecia que escorria aquela baba. Então dá para ver que aquela criatura estava com muita raiva de mim. Aquela criatura deu 2 passos em minha direção. O que eu fiz? Eu peguei a bicicleta e empurrei na direção daquela criatura. Foi da onde que ela desviou e deu um tapa na bicicleta e ficou de pé. Ali deu para ver o tamanho real daquela criatura. Eu, quase 2 metros de altura praticamente, eu fiquei pequeno perto daquela criatura. Uns braços longos, mais fortes, suas garras enormes. Dava para ver que a parte de baixo da cintura é uma parte praticamente humana, só que fina. E a parte do meio para cima é uma parte mais forte, aqueles braços fortes. Então ali eu não vi outra situação. Correr, eu não ia correr, o que não ia adiantar. Então aquela criatura vem na minha direção para me atacar. E eu com o facão na mão para me defender. Ela começou a dar a volta, né, por mim, para tentar achar a melhor forma de me atacar. Eu fui seguindo ela também, né. Olhei de lado, vi que tinha uma cerca. Então eu pensei comigo, eu vou encostar na cerca. Esse lobisomem já vai poder me atacar pela frente, não por trás, né. E quando aquela criatura veio pra cima de mim para atacar, que eu fui pra cima com o facão, naquele momento parece que Deus me salvou. Eu vi um farol de um carro fazendo a curva e vindo na minha direção. Quando aquele lobisomem viu o farol do carro, ele pulou na mesma hora no mato. Quando aquele carro se aproximou e me viu, naquele desespero que eu tava, naquele medo, minha bicicleta caída no chão, os peixes tudo espalhados na rua, as pessoas que estavam no carro parou e perguntou o que tinha acontecido. Então eu expliquei a situação para eles, né, que eu estava prestes a ser atacado por um lobisomem. Uns deram risada, né, e outros acreditaram, né, na minha história. Eu agradeci muito a eles, né, se não fosse eles, não sabia o que ia acontecer comigo. Só que eles viram que eu estava com muito medo, então eles resolveram me acompanhar até na rua principal de asfalto, né, onde tem a iluminação. Eu agradeci muito eles, né, fui, subi na bicicleta, arrumei minhas coisas tudo certinho e fui pedalando e eles vieram atrás, né, me dando um apoio. Quando chegou na rua do asfalto, eu agradeci muito eles e eles continuaram o caminho deles. Naquela noite, Luiz, eu fui salvo para aquele pessoal daquele carro. Ao chegar em casa, encontrei com meu irmão o que tinha acontecido. Ele não riu, ele acreditou em mim. Passado mais ou menos uns 15 a 20 dias, eu voltei naquele mesmo lugar para poder pescar junto com meu irmão, só que durante o dia. Para minha surpresa, aquele rapaz da discussão daquela noite, ele estava lá.
Daí ele me viu, abaixou a cabeça, né? E não demorou muito. Ele vem disfarçando, perguntando, né, pra mim com o meu irmão, como é que tá de peixe, tá pegando alguma coisa, tudo, né? Daí ele olhou pra mim assim e deu um sorriso. Ele falou assim, aquela noite, se não fosse aquele carro, você não estaria aqui. Naquele momento, Luiz, me deu um arrepio no corpo todinho. Só que eu não fiz nada pra aquele rapaz, né? Mas a vida ensina a gente, né? Que nunca duvidar de ninguém. Naquele dia, se eu não quisesse arrumar confusão, né? E pegasse minhas coisas e fosse embora, não ia acontecer nada que aconteceu comigo durante a noite, né? Mas quis aproveitar o meu tamanho, né? E fazer medo pro rapaz. Isso quase custou a minha vida, se não fosse o pessoal daquele carro me salvar. Esse foi meu relato. Uma boa noite.